se tiver um exercício de classe, a gente faz junto aqui, certo? Pelo livro, exercício de casa. Bom dia, Rafael. Tudo bem, né, com vocês todos? Apresentando a disciplina antes da gente começar, tá certo? Professora, estou com a câmera tomando café. Oi? Estou com a câmera tomando café. Tá certo, Inês, tá certo. Boa aula, boa aula. Olha, deixa eu só ver aqui onde eu estava. Sim, os exercícios de casa são pelo livro e tem alguns que eu posso colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Numa plataforma voltada para o ensino. Aí, o que mais? Deixa eu ver aqui. Quando for na parte de geometria, se a gente puder fazer um contexto, uma conexão com a disciplina de artes, depende do que a gente for estudar, certo? Olha, gente, eu sei que a matemática está em todas as disciplinas, certo? É bastante importante que vocês acompanhem a disciplina e tire bastante dúvidas durante a explicação. É claro que a gente vai começar com um assuntozinho simples, não que depois já for difícil, sendo que depois vai variando, né, os tipos de assunto, certo? O que mais? Deixa eu olhar aqui. Peraí, deixa isso aqui. Geralmente eu gosto de colocar um resumo. Eu já tenho um livro de matemática, certo? É o livro grande e o livro grosso e o livro fino. Certo. Ok. A gente inicia com o livro grande, certo, gente? No final, o livro recomenda assim, no final de cada assunto ou de cada capítulo, aí eu passo as atividades do livro fininho, certo? Para a gente utilizar também. Deixa eu ir olhar lá, não sei nem qual foi a capa. Sim, geralmente eu gosto de colocar algum resumo, dependendo do assunto. Quando o assunto dá um pouquinho mais de trabalho, aí eu reforço mais com o resumo lá na plataforma, no Google Sala de Aula. E vocês fiquem atentos para sempre estar dando uma olhadinha lá, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês podem se comunicar também falando ou usando o chat. Agora, na hora da explicação, evitem estar usando o chat, certo? Porque aí atrapalha a concentração, o aprendizado de vocês próprios, tá certo? Então, lá na sala de aula, não, a gente pede para não usar o chat durante a explicação. Se tem alguma coisa para gente resolver, aí quando eu acabar a explicação, você pode falar pelo chat ou falar oralmente, certo? Pronto, as notas geralmente são 3 notas. Casa, certo? Depois vai postar lá no Google Sala de Aula, que aí eu vou acompanhar quem está fazendo, certo? Quem está fazendo os exercícios, aí vai ter uma nota boa, tá bom assim? Então, não deixe de fazer exercícios de matemática, senão o aprendizado não anda, certo? Os exercícios postados, a participação na aula online, quem
assim, ninguém é obrigado, mas quem quiser participar perguntando, pode perguntar, certo? Que é na pergunta que vocês tiram as dúvidas e tiram as dúvidas dos colegas também. E a frequência na aula, né? A frequência na aula também é importante. Todo esse conjunto de pontos compõe a nota qualitativa, certo? Exercício de classe de casa, frequência e a participação, né? Pronto, e a terceira nota, a gente falou da primeira nota que é um teste, a segunda é a nota qualitativa, certo? Aí se esforcem bastante para deixar as atividades tudo em dia, que você fica com a nota qualitativa boa. E a terceira nota pode ser uma prova bimestral ou um simulado, que aí a gente vê depois. Tá bom? Pronto, não mais é só isso. Gostaria de fazer alguma pergunta sobre a disciplina? Não? Eu vi o livro de Como Ingrid, eu não escutei direito, parece que o microfone está um pouquinho... Não, professora. Eu li o livro de Ah, sim, é a Antoniel falando, né? Antoniel, desculpa. Diga, Antoniel. É muito difícil. Eu vi o livro de matemática espremido. Não. Geralmente, assim, os assuntos do sexto é algo que você viu no quinto, mas acrescentando algo novo. Certo? Uma sequência, né? Você viu alguns assuntos do quinto ano, aí o do sexto, ele também, a gente revê alguns do quinto, mas implementando algumas coisas mais novas. Certo? Ele acrescenta algumas coisas mais novas, mas não é difícil. Agora é aquela história, né? Se você se concentrar direitinho na aula, se houver dúvida, perguntar e fazer as atividades, as atividades é parecida com a nossa aula, certo? Se eu dou o assunto da aula, o conteúdo, aí você pode ter certeza que as atividades são bem parecidas. Pode ter uma ou outra, assim, diferente ligado ao contexto, a uma conexão que eles fazem no livro. Mas aí não é difícil não, tá certo? O negócio é prestar atenção e se concentrar, aí não fica difícil. E praticar, tá certo? A matemática é só prática. E assim a gente vai desenvolvendo, tá bom assim? Certo? Pronto, eu vou pegar aqui o livro, a gente vai iniciar, ó. Deixa eu colocar só aqui para vocês verem. Eu botei muito em cima aqui, eu só estou vendo a metade do meu rosto. Mas a gente vai para o capítulo 1 do livro. Tudo antes do capítulo 1 é só uma aplicação da matemática que ele coloca. Página 14. Professora, Oi, pode falar. eu não tenho livro de não. Pronto, aí já que você não tem um livro, você presta atenção. Assim, né? Se concentra direitinho. Ah, Aí, quando for na hora do exercício, você copia no caderno, tá certo? Na hora do exercício, ou se houver algum exemplo, aí que eu pedi para copiar. Quem não tem o livro, né? Quem tem o livro não precisa Já copiar. pede ao pai e à mãe para providenciar o livro, viu? Que a gente usa muito o livro. qual é a página, professora? Aí vai ser necessário É o ter o livro, livro. é o livro grosso, é o livro grande. É o livro grosso e o grande, é página 14, ó. Não é o livrinho, não. Não é o livrinho fininho, não, certo? Esse aí a gente só usa após o término de cada tópico, conteúdo. Ou no final do capítulo. Olha, então aqui no quadro, ó, Mostra a página para eles verem. certo. O microfone dele está um pouquinho estranho, por isso acho que eu não estou escutando ele. Antônia, seu microfone está um pouco ruim mesmo. Ó, Antônia, página 14, do pessoal também, tá certo? Mostra aí, Página Patrícia. certo. Ó,
página 14. O nome desse capítulo é Números Naturais e Sistema de Numeração. Quer dizer, o nome do capítulo todo, mas a gente vai fazer Não é esse livro, não, Antoniela. Cadê? É esse, é Patrícia. Deixa eu ver a capa, Antoniela. Cadê o Daniel? Deixa eu dar uma olhada. Não. Que livro é esse? É Telares, mas a capa é diferente, né? A capa é roxinha. Deixa eu ver, Eloá, sua capa aí do livro. Só um minuto, Antônio. O dele é roxo. É esse aqui, ó. Viu? É esse. Deixa eu ver se o livro é Ingrid. A capa dele. Ó, é esse aí, ó. Viu? Eu acho que deve ser outra edição, Daniel, essa. Pronto. Aí é outra edição. Veja se é o mesmo assunto. Qual é o assunto do primeiro capítulo aí? Números naturais e sistema de numeração. Antoniel, pega aí o livro, abra aí no capítulo 1 para a gente ver. Mostra aí o capítulo 1. Abra a câmera aí, capítulo 1. Números, o quê? Naturais e sistema de numeração. É o mesmo, né? Só a capa que é diferente. Só é um pouquinho diferente, mas você acompanha por aí, viu, Antoniel? Antônio. Pode ser que mude algumas figuras. Gente. Deixa eu ver se eu compartilho aqui só essa introdução, que é mais leitura, e quando chegar no exercício aí eu tiro, certo? Deixa eu ver se... Peraí, só um instantinho, viu? Só para tirar uma dúvida, e o fino é assim? Oi? Eu vou ver se eu compartilho aqui o início. O caderno de atividades também. Não é, eu acho que essa edição é mais antiga. Eu também acho. Porque essa daqui tem o calendário até de 2020, que é o mais recente. É só um minutinho, viu, gente? Fiquem aí, eu vou só ver aqui a página do livro, que eu tenho lido online. Deixa eu carregar aqui, que ele é um pouco pesado. Aí pronto, enquanto a professora está carregando o livro, aí nós temos Maria Carolina na sala, diga presente. Presente. Temos Eloá na sala. Eu escutei, não. Tu escutou, Eloá? Não, pode falar presente. Agora sim. Aí temos Sara na sala. Presente. Temos Ingrid na sala. Temos Antoniel na sala. Presente. Temos Ravena na sala. Ravena. Estou dizendo presente, gente. Ela está presente. Aí tem João Gabriel, que não chegou. Já liguei para a mãe dele, mas ela estava trabalhando e não deu para atender. Pronto, Patrícia. Pronto, né? Eu vou compartilhar aqui. Já carregou? Já. É em apresentar agora, né, Marconino? Apresentar agora. Aí você vai na guia, na do meio, uma janela. Ah, tá pela internet, é? Tá pelo computador. Aí, tu baixou no computador ou tá no Google, naqueles coisas que digita o site? Tá no que digita o site, no link. Pronto, aí vai ser esse primeiro, uma guia. Aí você procura o livro. Uma você guia, clica né? Agora, uma guia e procura o livro. Certo. E procura a guia do livro. Ah, tá ótimo. Aqui já achei. Pronto. Só um minutinho, vai chegar agora.
Ó, gente, aqui é o capítulo 1, como eu tinha falado, ó, números naturais e sistema de numeração. É o nome do conteúdo do capítulo todo. Pode ir? Pode. Pronto, obrigada, viu, Marcelo? Olha, gente, aqui... Tá, obrigada. Ó, pessoal, do sexto ano. Aqui a gente tem, ó, a foto de um jornal, de 20 de novembro de 2017, que fala sobre a área de esporte. O esporte foi de uma segunda-feira, e aqui é o nome do jornal, né? Fundado em 1875. Isso aqui é o que menos importa. Vamos olhar para essa figura? Aí, como vocês estão observando, nessa figura, é um pouco diferente aqui do livro. Mas o que importa aqui é a gente observar, ó, essas numerações. Ó. Aqui tem 3 rapazes no pódio 1, certo? Primeiro lugar. Ó. Aí tem mais 3 no segundo e tem mais 3 no terceiro. Aí logo aqui embaixo, ele diz que é o pódio das equipes da Noruega, do Canadá e dos Estados Unidos. 3 locais. Ó. No Campeonato Mundial de Patinação. No livro tem falando de Fórmula 1. De patinação de velocidade de 2017 na Noruega. Pronto, mas aqui, ó, vamos ver o que tem a ver com a matemática. Essas numerações aqui, ó. Primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Certo? Porque como a gente vai iniciar falando sobre números, então o que é importante aqui é esse contexto dos números aqui, da ordem. Certo? A ordem teve primeiro, segundo e terceiro lugar. Deixa eu ver só um negócio aqui. Compartilhar. Parar. Agora eu vou para a próxima página, certo, gente? Página 15. Na página 15 de vocês. Olha só que legal. A gente vê muitas situações, ó, aqui no primeiro parágrafo. São muitas situações do dia a dia, nas quais a gente utiliza os números, né? Vocês já viram aí na primeira página do capítulo 1, que a gente já utilizou os números para representar a ordem do pódio do campeonato, né, que eles participaram, o pessoal participou. Então, a gente tem primeira ordem, segunda e terceira ordem, ou primeiro, segundo e terceiro lugar, como tem outros lugares também, né. Aí ele diz aqui que essas situações são mostradas como na página anterior. Então, aqui, ó, nesse capítulo, a gente vai estudar os números naturais, certo? Os números que você já conhece. Que começa do 0. Geralmente, quando a gente começa a contar, a gente começa do 1, né? 1, 2, 3. Mas o 0 também é um número, tá certo? Apesar dele não ter valor, nem unidade, mas a gente vai começar a contar do 0, tá certo? Quando a gente for ver depois, o 0 faz parte dos números naturais. Então, aqui a gente vai ver algumas situações, olha que legal. As diferentes representações deles ao longo da história. Então, a gente tem vários números nesses exemplos aqui, a gente tem vários números ao longo da história, que também a gente usa hoje em dia, né? Como vocês já estão vendo. Então, vamos ver essas aplicações. É bom porque quem não tem o livro dá uma olhadinha, né? Aí depois providencia, tá certo? Então, aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui é o calendário de janeiro de 2020, ó, certo? Aí é só o mês de janeiro. Então, o que é que tem a ver aqui com a matemática? Os números, os dias, né? Cada dia tem um número diferente, o dia da semana. Então, isso aqui tem tudo a ver com a matemática, certo? E com os números naturais, que é o que a gente está estudando. O próximo aqui, ó, a gente tem um envelope de correspondência, né? Hoje em dia é pouco usado, né? Mas ainda existe correspondência, né? O carteiro ainda vai na nossa casa. Entregar alguma correspondência ou algum produto. Aí, para isso, ele utiliza os números aqui, ó.
certo? Esses números aqui, porque não dá para ver muita imagem, né, no livro, mas esses números aqui a gente tem o CEP da rua. Aí esse CEP é composto de vários números, né? Então aqui é outra aplicação dos números naturais. O celular, que é o que todo mundo gosta de usar, aqui nem se fala, né? Tem a calculadora do celular, entre outras coisas que você utiliza no celular que tem números, certo? Então, o celular aqui, ele está mostrando a calculadora. Não, deixa eu ver se... Não, aqui deve ser o dígito para fazer ligações. Eu sei que era a calculadora. A calculadora já é embaixo, viu, gente? Aí o próximo. Qualquer coisa vocês perguntem, viu? Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui na... Ó, aqui a gente tem páginas de jornal impresso. Esse próximo exemplo aqui são páginas de jornais, onde tem várias numerações, né, estatísticas, gráficos, tudo isso aqui do jornal, a gente utiliza números, certo? Vamos ver mais outras situações, ó. Tem várias situações onde a gente pode usar números. Aqui, a temperatura de um local, ó. Aqui está mostrando o painel com medida de temperatura. Nesse local aqui, onde ele colocou, é 25 graus Celsius, certo? Essa bolinha aqui indica temperatura em graus Celsius, que é a temperatura que a gente utiliza. Então, aqui ele já mostra um número, né? Todos esses exemplos aqui que a gente está vendo, mostram números. Sim, e agora sim, ó, a calculadora, né, que eu estava falando lá de cima, mas também tem a calculadora do celular, mas lá em cima está mostrando os dígitos para fazer ligações, né? Aqui a gente tem a calculadora assim, simples, né, com os dígitos numéricos. Então, aqui também utilizamos números. É uma infinidade de exemplos e de situações no nosso dia a dia que a gente utiliza números, certo? Números naturais. Aqui a gente tem já um relógio analógico, aqueles relógios de parede, que é 1 hora e 20 minutos. Então, para você ver ó, como os números são importantes, né? A gente aprendeu os números direitinho, e a gente já fica atento no nosso dia a dia, né? Através dos números. Aqui tem uma cédula ó, de R$ 20, certo? A cédula de R$ 20, aí mostra o número 20 aqui. Uma moedazinha de 50 centavos. Já tem mostrando o número 50, que é número também. Então, tudo a gente utiliza. A matemática é fantástica, porque você utiliza ela no seu dia a dia. Assim, não são todos os conteúdos, mas bastante conteúdo, a maioria você utiliza no seu dia a dia. E nas outras disciplinas também, certo? A gente vai ver mais na frente que tem os números romanos, eles são utilizados na disciplina de história, certo? Então, vocês vão aprender bem direitinho depois dos números romanos. Aqui a gente tem o quê? Nessa última linha, a gente tem produtos em prateleira de mercado, né? Olha só, aqui são os preços ó, dos produtos. Então, esses preços são números. Então, os números são muito usados. Depois a gente tem a placa rodoviária. Aqui ele coloca o nome, deixa eu olhar aqui, 3 Pinheiros, 6 quilômetros. São Gotardo, estranho esse nome aqui. Distrito C de Oldenburgo, Ilha Redonda. Pronto, a gente não sabe que local é esse, mas ele está dizendo aqui deve ser de um local para outro, aí você já sabe a distância aqui, em quilômetros, né? Aqui fala de distância, tá certo? Então, aqui utilizamos números. Sim, e tem o ábacozinho, que é o que vocês vêem muito no quarto, quinto ano, você já começa a ver o ábaco. O ábaco é esse instrumento aqui, ó, de medida de números, certo? Então, você tem cada rodinha dessa aqui valendo uma unidade. No caso aqui estão todas preenchidas, né? Se a gente fosse começar aqui a... Oi, professora. Oi, pode falar. Essa é a mulher da matéria de português, é?
Professora? Oi? É matemática, viu, gente? É página... Bom dia, Davi. Essa é a aula de matemática, professora Patrícia. Se você tiver o livro, você vai aí no capítulo 1, Eu não, página ainda não, professor. 14. Hein? Eu ainda não. Pronto, então você vai acompanhar a explicação dela pela tela aí que está aparecendo. É para copiar não, né? Quando ela pedir para copiar, você copia. Obrigado. ainda não, viu, Davi? Nada. Obrigado. Pronto. Aí aqui a gente está no capítulo 1, certo? É Davi, né? Professora. Certo. Aí o capítulo 1 fala sobre números naturais e sistema de numeração. Aí a gente está falando primeiro sobre os números. Onde é que a gente utiliza os números, tá certo? Aí aqui eu Tá. estava... Certo. Aí aqui eu estava falando sobre o ábaco. Esse instrumento aqui, ó, onde a gente utiliza aqui, nesse primeiro... Aqui tem uns pinozinhos. Cada pinozinho é uma unidade. Então, aqui a gente tem unidade, aí, tanto você vê, isso aqui tem na prática, certo? Vende nas livrarias. Geralmente, a pessoa utiliza mais no quarto, quinto ano, para aprender a fazer a contagem. Aí, aqui tem as unidades, que é da direita para a esquerda. Aí, dezenas, centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, o ábaco é esse instrumento que serve para fazer contagem, tá certo? Deixa eu ver mais aqui se tem alguma coisa. Pronto, aqui foram vários exemplos, gente, ó. Vários exemplos. Na casa aqui do envelope eu falei sobre o CEP, né? O CEP é um código, né? Porque cada número na matemática, ou número ou números, né? A gente pode falar em conjunto de números, que são vários números juntos. Então, esse número representa uma aplicação da matemática, certo? Aqui a gente viu as datas, né? Os calendários de janeiro, o celular, onde a gente faz uma ligação. Pronto, aí a gente vai fazer uma atividade agora, só com duas questões, atividade de classe, tá certo? Aí vocês vão pegar o caderno de matemática. Esse primeiro momento não tem, ainda não tem cálculo. Aí quando tem cálculo, aí eu vou e explico no quadro, tá certo? Por enquanto é só uma parte teórica, assim, mas quando tiver cálculo eu explico no quadro, tá bom assim? Aí vocês vão acompanhando pelo livro e pela tela, quem está assistindo. Aí façam o seguinte, gente, pegue o caderno de matemática e você deixa bem organizadinho, ó, coloca o nome da disciplina, se puder botar o nome da escola, ou senão você deixa para colocar depois, né, na primeira linha, certo? Aí aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí vocês colocam... Eu vou esperar um pouquinho, certo? Uns 3 minutos para você pegar o caderno de matemática. É bom que a gente vai usar bastante, certo? O caderno de matemática. Aí coloca o nome da disciplina, né? Matemática. Coloca atividade de classe. No caso aqui, são essas questões que a gente vai fazer, essas duas questõezinhas sobre o que a gente viu aqui em cima, certo? Aí coloca assim, matemática, data. Aqui tem resposta. Oi? Esse aqui do professor tem resposta, mas não atente muito para a resposta, não. A gente vai fazer entendendo, certo? Pega aqui. Viu? Já estão pegando o livro? Deixa eu dar uma olhada. O caderno, certo? Bota assim, né? O caderno e o livro Professora, do... já foi copiando, professora. Aí é o número 1 e o número 2, né? Número 1 e número 2. Assim, quem tem um livro, e até quem não tem também, não precisa copiar a pergunta não, viu, gente? Porque, assim, até o 5º ano vocês faziam isso, aí a partir do 6º, é só colocar a página, como está aqui no quadro, capítulo 1, a página e a data, e o nome da disciplina, certo? Porque aí a gente vai fazer a solução da pergunta. Eu vou
Eu vou ler a pergunta, aí vocês vão entender, quem souber responde, né? Depois eu falo a solução para a gente fazer junto, que é uma atividade de classe, tá bom? Sendo de classe online. Aí não precisa copiar a pergunta, não, mas se quem já copiou, não tem problema, certo? Eu só estou avisando que não precisa para a gente não perder tempo, tá bom assim? Pronto, eu vou voltar aqui com o livro para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Já estão todos com caderno de matemática para eu poder começar? Já? Sim, professora. Está acabando. Certo, muito bem. Aí, aquela mesma, o cabeçalhozinho, se não der tempo de colocar o nome da escola, vocês podem colocar depois, né? O nome da escola, a abreviação, o nome da disciplina, a página, que é importante. Por que a página é importante? Porque quando vocês for revisar o que estudou, aí você já tem a páginazinha do livro, certo? Que fica bem organizada. A página é 15, a página do livro. E a data de hoje é 5 de março. Eu coloquei até aqui no quadro, 5 de março. Pronto, agora eu vou voltar para a pergunta, tá bom? Bem simplesinha a pergunta. Tudo que a gente viu aqui até agora. Então, ele pede aqui para a gente analisar essas atividades. Aí tem a questão número 1. Ele pergunta, ó, em quais outras situações, quer dizer, a gente leu várias situações onde a gente utiliza números, não foi, gente? Ele pergunta em quais outras situações utilizamos números. Então, ele pede para citar 3 exemplos. Ele pede assim, ó, cite pelo menos 3 exemplos. Se é pelo menos 3, então a gente não pode citar 2. Tem que ser no mínimo 3 exemplos, tá certo? Então, essa resposta aqui é um pouco subjetiva. Você pode colocar em que outras situações você utiliza números. Se você achar conveniente, você pode colocar as situações que vimos agora. Algumas dessas situações. Quais são as situações que a gente utiliza números? Certo? Então, você pode colocar assim, situações de receita de remédios. Quem pode me dizer uma situação que a gente utiliza números? Pode citar isso que a gente viu aqui em cima. Dos produtos que tem no mercado tem os números da validade. Isso, muito bem. É isso mesmo. Foi, Luciana, você que falou. Professora, eu não De sei como é que compras. É Ah, sim. Ravena. Ah, tá bom, tá bom. Tá dando É problema. Ravena, não. É Eloá. Eloá que falou. Lúcia Lira é Eloá. Tá, muito bem. Pronto, certo, gente? Aí vocês podem colocar a parte de vocês. Que 3 situações, só precisa de 3. 3 situações em que você utiliza números. Pronto, aí ela citou. Nos preços dos produtos no supermercado. Nos supermercados, né? Ou no supermercado. Da Preço do validade. produto. A primeira questão, aí você já pode ir fazendo, certo? Ela é teórica, certo? Não tem cálculo, não. Quando for cálculo, eu vou para o quadro. Aí, outra situação que tem números, receitas, receita culinária. Tá? Nada impede de colocar as situações que a gente viu aí. A gente viu quantas situações? 12 situações, né? Estão acompanhando direitinho? Então, que outras situações a gente pode utilizar os números? Nas embalagens de remédios, né? Não sei se vocês já viram, eles falam em miligrama. Nas embalagens de remédio também a gente pode utilizar os números. Você pode colocar também em ligações de celular, pode utilizar números, certo? Então, nessa primeira questão, vocês colocam 3 exemplos. Tanto podem colocar os que eu falei, como os que vocês quiserem, certo? Que é uma questão um pouco subjetiva. Eu vou esperar 2 minutinhos, tá bom? Para vocês terminarem de escrever.
Então, o que foi que Já falou? estudei. Deixa eu olhar aqui. Quem tem alguma dúvida pode falar, viu, na hora que estiver escrevendo aí. Professora, qual é a primeira pergunta que eu não estava prestando atenção, não, que eu estava copiando? Certo. A primeira pergunta é: em quais outras situações utilizamos números? Aí ele pede para citar 3 situações em que a gente utiliza números. Aí pode ser 3 situações destas que vocês estão vendo aqui em cima, ó, certo? E também pode ser situações que a gente já conhece, como eu falei, embalagens de remédio, receita de culinária, a gente utiliza números, né? Por exemplo, 3 xícaras de açúcar. Então, você pode colocar assim, receitas de culinária, embalagens de remédio, pode colocar também preços de produtos. Só três, professora. É só 3, certo? Ele Eu pede posso para botar escrever. marca de verdura, né? Pode, pode sim, tá certo? Colocar preços ou valor de verduras. Tá, obrigada. Nada. Se quiser, também pode colocar o CEP de uma rua, né? O CEP, não tem problema se você colocar, porque é uma palavra. O CEP ele está abreviado, né? Mas tem um nome, você coloca. CEP. Se quiser colocar CEP também. O CEP de uma rua já tem números, né? Então a gente tem diversas situações onde podemos utilizar números, tá certo, gente? São Brás pode brotar, né, professora? Como, Davi? São Brás, Eu não entendi. São Brás? marca de café, de vitamina. Sim. Tem sim, na embalagem São Brás tem número, Tem tem grama. números. Isso. Eles falam da massa, né? Tem números. Só basta 3, viu, gente? Pronto, podemos ir para a segunda? Ou ainda tem algum copiando? Professora, ainda estou copiando. Tá certo, Ravi. Mas deu para entender a pergunta, não foi? Professora, posso ir no banheiro? Bem relacionada. Vá? Pode, Eloá. Aí você vai, quando voltar, ela conversa quando você voltar, viu? Que é o tempo que o pessoal está terminando de copiar. Viu a solução da questão primeiro. Pronto. Já? Ok. Sim. Pronto, vamos para a segunda questão, né? Que vai só até a segunda. Aí depois já vem o outro tópicozinho do assunto. Agora, o número 2, certo? Ele diz assim, ó, entre os números que aparecem nas imagens destas páginas, os números, tanto que a gente viu na página anterior, que foi sobre primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Que falou do pódio dos rapazes que participaram do campeonato, né? Ele quer que a gente cite um que indica contagem, um que indica ordem, um que indica medida e um que indica código. Então, vamos lá. Na segunda questão, ele vai colocar assim, ó. Ele quer um exemplo desses que a gente viu, essas 2 páginas, um
um que indica contagem. Aí você vai botar assim a palavra contagem, 2 pontos. Qual foi desses exemplos que a gente viu que indica contagem? Olha, tem um ábaco aqui, não sei se vocês lembram. O ábaco, quando eu estava falando, ele indica contagem, porque a cada posição desse sistema de numeração, a gente conta esses pinozinhos, certo? Essas argolinhas, certo? Então, exemplo de um número que indica contagem, dos que a gente viu aqui. Aí você vai botar contagem, 2 pontos, o ábaco. Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais algum que indica contagem. Só precisam mesmo, viu? Tem mais, mas não precisa colocar 2, não. É só o mesmo. Então, exemplos, contagem. 5 de número. minutos, viu, Patrícia, para encerrar. Tá certo. Ó, gente, a gente vai encerrar aqui nessa segunda questão, certo? Um número que indica ordem. A gente viu na outra página, aí você vai botar números do pódio. O número do pódio, onde os rapazes estavam, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí, depois de contagem, 2 pontos, ábaco, aí você bota vírgula. Ele está perguntando aqui um número que indica ordem. Aí você coloca números do pódio. Números, é tudo escrito, certo? Isso aí é em forma frases de português. Só tem como dizer a segunda para eu fazer aqui? Eu tava terminando a primeira, agora eu tô na segunda. Certo. Na segunda, ele pergunta um exemplo, ou cite um número que indica contagem. A gente viu que tem o ábaco, né? Você coloca assim na resposta. Contagem, 2 pontos, ábaco. Aí depois, ordem, 2 pontos. Quais são os exemplos que indicam a ordem? Só precisa botar um. Aí você coloca números do pódio, certo? Números do pódio. Depois, um exemplo que indica medida. Aqui a gente viu que tem o painel com medida. Esse painel de temperatura, né? Então, um que indica medida é painel de temperatura, ou painel de medida. Tá logo aí em cima, gente, nos desenhos do livro. Eu vou voltar aqui, ó. Então, o ábaco, ele indica contagem, que faz parte da questão 2, certo? Os números do pódio que está lá na página anterior, esses números aqui, primeiro, segundo, terceiro lugar, mas não precisa botar não, você bota só números do pódio. Indica ordem. Um que indica medida. O painel de temperatura. Ó, painel de temperatura. Tá aqui, ó. Certo? E por último, ele pergunta um número que indica código. No caso, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 perguntas em uma, certo? Nessa questão 2. Um número que indica código, eu falei lá no início, é o CEP da rua. Certo? Ou só basta você colocar CEP, a palavra CEP abreviada. C, maiúsculo, ponto, E, maiúsculo, ponto, P. Então, tá feito aí. Primeira e segunda questão. Quando for na próxima aula, a gente vai ver a história dos números e vai começar falando de números egípcios e depois os números romanos, tá certo? Professora, eu posso fazer uma pergunta rápida? Pode. Qual foi o último que a senhora disse mesmo, por favor? O que indica código é o CEP, certo? O número que indica código, aí você bota 2 pontos, CEP, dos que a gente tá vendo aqui, né? Dos exemplos que vimos, certo? Certo, senhora. O CEP, ele indica, porque são vários números. Certo. Todos conseguiram anotar a segunda questão? Mas lá na frente, agora, hoje não, né? Hoje não, a gente só foi iniciar a apresentação aqui, mas depois a gente vai precisar desses exemplos para fazer algumas atividades, certo? Então, pronto, por hoje é só até aqui. Próxima aula a gente vê os números egípcios. Oi, Antoniana?
Se ficou alguém sem conseguir copiar ou entender, pode falar, viu, gente? A gente está terminando a aula, mas Professora, já acabei. pronto, muito bem. Professora, fez CEP, né? O código é CEP. O código, a gente viu lá em cima que tem a carta, né? Aí o CEP que indica um código. Você pode botar abreviado, certo? CEP. CEP. Tudo com pontinho. Porque, no caso, o CEP é o código de endereçamento postal. Mas não precisa botar tudo, não. Só colocando o CEP já dá para entender que indica código, certo? Medida, é só olhar aí no livro, medida de temperatura, esse painel aí. E ordem, os números do pódio, onde estão os rapazes. Pronto, gente, então por hoje é só, tá certo? Pronto, foi um prazer conhecê-los, todos novatos. Professora, eu também sou novata. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Antoniel, Ravena. Só quem, estou olhando aqui, viu, Davi, Sara, já anotei aqui. Estou só dando uma olhadinha aqui para a gente finalizar, viu? Antoniel, Davi, Felipe, Débora, Ravena, Índia. Pronto, Lúcia, É Eloá, Maria professora. Carolina. Sim, eu já tinha anotado. Oi? E Sara. Oi? Certo, Marcondes, já terminei. Pronto, gente. Pronto, gente. Um abraço para vocês. Bom fim de semana. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Certo.